Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Eu preciso te dizer, o normal não vai voltar, Jesus vai, e nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom, você está assistindo ao canal Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Quero lembrar você que eu não sou profeta, não sou pastor, sou apenas um cara, sentado aqui no meu pequeno escritório móvel no meio de Connecticut, à beira do rio, e estou falando sobre o meu assunto favorito, que por acaso é Jesus. Antes de começarmos a conversa de hoje, quero ir às Escrituras. Gosto de iniciar com uma passagem bíblica. Estou em 1 Pedro, versículos 18 a 21. Vamos começar aqui, sabendo que vocês não foram resgatados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, do vosso fútil procedimento que vós recebestes por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele, na verdade, foi predestinado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos. Para vocês que por meio dele creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amor. Então, vamos para Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Me dê um amém, obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E nos remiste para Deus com o teu sangue de toda tribo, língua, povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Esse sangue de Jesus é realmente milagroso. Vamos para Romanos 3, versículos 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para demonstrar a sua justiça. Porque, em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Cara, se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. Você pode ter uma nova vida hoje. O mundo está em um estado muito conturbado, caso você não tenha notado. E você não vai querer sair deste planeta sem entender isso. Jesus pagou pelos seus pecados com seu sangue e falaremos disso mais tarde. Então, eu tenho algo que quero dizer. Sei que muitos já estão cansados desse assunto, mas eu não, graças a Deus. E acho que a maioria do público que assiste diariamente também não está. Mas o arrebatamento da igreja está chegando muito em breve. Nós estamos na estação, estamos no final da estação. E as pessoas dizem: cara, Tom, eu ouço isso desde os anos 70. Eu recebo esse comentário o tempo todo, Tom. Eu ouço isso desde os anos 70. Mas sabe de uma coisa? Os anos 70 não tinham inteligência artificial. Os anos 70 não tinham Israel cercado pelos inimigos como está hoje. Não havia as guerras e rumores de guerras de hoje. Não tinham a tecnologia para a marca da besta, não tinham a tecnologia para uma moeda mundial, era uma época bem diferente. Veja, estamos nos últimos dias porque Israel se tornou uma nação em 1948 em um só dia, como foi profetizado. E essa nação tem 77 anos, e Jesus disse que as pessoas que estiverem vivas naquela época não passarão até que todas essas coisas se cumpram. Ou seja, até a sua segunda vinda, que acontece 7 anos após o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Essas pessoas estão ficando muito, muito velhas, eu sei, mas eu ouço isso desde os anos 70. Bem, sabe, tem outra coisa. A casa da família abraâmica não foi construída nos anos 70, você sabe o que é isso? E Abu Dhabi, tem a mesquita, tem a igreja, tem a sinagoga, e tudo isso representa essa futura religião mundial. Tudo está pronto, o antissemitismo está crescendo como nunca vimos em nossas vidas. O aumento disso é algo que os anos 70 não tinham. O aumento dos zombadores e escarnecedores, como profetizado em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois, desde que os pais adormeceram, tudo segue como no início da criação. Isso aí está nos dizendo que os escarnecedores e zombadores seriam os chamados crentes. Porque diz bem ali o princípio da criação. Eles acreditam na criação e acreditam nisso desde o princípio. Eles sempre disseram: bem, ele vai voltar, mas eles só dizem isso porque andam segundo as suas próprias concupiscências. Eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Eu vejo isso todos os dias nos comentários, todo santo dia, quase com essas mesmas palavras, palavra por palavra, desse jeito. Às vezes apenas copio essa escritura e respondo: percebe que está cumprindo a profecia agora? Isso me entristece de verdade, mas eu sei, as pessoas estão cansando de ouvir que o arrebatamento está próximo, mas sabe de uma coisa? Tenho certeza de que as pessoas nos dias de Noé se cansaram de ouvi-lo dizer que água cairia do céu e que este mundo seria inundado. Essa arca vai se elevar nessas águas. Sei que muitos já cansaram de ouvir, mas sabe de uma coisa? As chuvas vieram e as águas subiram, assim como Noé e sua família naquela arca. E estamos vivendo nos dias em que nós também vamos nos elevar e estamos avisando o mundo, dizendo que está chegando, está chegando. Jesus vai levar sua igreja para casa e então a ira de Deus será mostrada por 7 anos contra um mundo que rejeita Cristo. Estamos na estação. Você precisa manter seus olhos em Jesus. Você precisa saber quem Ele é e o que Ele fez por você, porque estamos nos últimos dias. Fim do desabafo. Fim do desabafo. Tudo bem, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem hoje. Quero começar aqui e vou falar sobre o que está acontecendo nas notícias a partir daqui. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse ao presidente Trump para manter a guerra com o Irã, chamando isso de uma oportunidade histórica para remodelar o Oriente Médio. Sem dúvida, é uma oportunidade histórica, pois a tribulação de 7 anos se aproxima. Estamos vendo essa guerra que acredito levar ao arrebatamento. E eu acredito que essa guerra leva ao convênio que será assinado. O convênio de Daniel 9:27 compartilhou a BRICS News. Isso. O Irã faz 4 exigências principais para negociar com os Estados Unidos: garantias contra futuras ações militares, compensação por perdas relacionadas à guerra, controle formal sobre o Estreito de Hormuz e nenhuma restrição ao seu programa de mísseis balísticos. Não vejo ninguém aceitando esses termos, ainda mais com outras condições. Não acredito que isso vá acontecer. O presidente Trump disse ontem que autoridades iranianas querem desesperadamente um acordo, mas não sabemos quem são. Sabe, porque a maioria deles já foi, eliminada, sabe? Ele também, o presidente Trump, declarou oficialmente vitória sobre o Irã. Acho que vamos encerrar, mas não posso afirmar com certeza. Depois recebemos isso da BRICS News. Israel diz que alcançou grandes ganhos táticos e estratégicos contra o Irã, mas admite que ainda não garantiu uma vitória completa. Os Estados Unidos estão negociando consigo mesmos, disse um porta-voz militar iraniano, segundo a mídia estatal, na quarta-feira, após Trump afirmar que Teherã busca um acordo para encerrar a guerra contra o Irã. Sobre o Irã, então eles estão dizendo: os Estados Unidos estão apenas negociando consigo mesmos. Eu não sei com quem o presidente Trump está falando, mas ele está falando com alguém e está dando credibilidade a essa pessoa. Não sei se o Irã está, vamos ver no que vai dar, o tempo dirá. O canal 12 de Israel compartilhou isso. O Irã desconfia que a proposta de Trump para negociar o fim da guerra seja mais uma manobra de engano. Eu me pergunto por quê. Autoridades iranianas disseram aos países que tentam mediar entre o Irã e os Estados Unidos que já foram enganados 2 vezes pelo presidente Trump e que não querem ser enganados novamente durante as negociações. Segundo uma fonte próxima às discussões, é como dizem: me engane uma vez, a culpa é minha, 2 vezes, a culpa é sua. Irã Internacional Inglês compartilhou isso. O embaixador do Irã no Paquistão disse na quarta-feira que não houve conversas com os Estados Unidos, enquanto observou que o Paquistão está pronto para sediar negociações se ambos os lados concordarem. Ele acrescentou que o Paquistão estaria pronto e honrado em sediar as conversas se Teherã e Washington concordarem com as negociações. O que mais Israel compartilhou hoje sobre isso?
Trump diz que as pessoas com quem ele está negociando no Irã lhe deram um presente no valor de bilhões de dólares, e foi assim que ele soube que estava conversando com as pessoas certas. Enquanto isso, líderes dos Estados Árabes no Golfo Pérsico estariam supostamente pressionando os Estados Unidos a continuar a guerra com o Irã até que o regime seja derrubado. Trump afirma que já houve uma espécie de mudança de regime porque todos os principais líderes do regime foram mortos nas últimas 3 semanas. Então, Bubba News falou sobre esse presente que o presidente Trump mencionou e ele começa com a citação do presidente Trump. Eles nos deram um presente hoje, e foi um presente muito grande que vale uma quantia tremenda de dinheiro. O presente para nós foi muito significativo. Estava relacionado ao Estreito de Hormuz e ao fluxo de petróleo. Fim da citação. E Bubba disse: isso é enorme e tem tudo a ver com os movimentos de tropas dos Estados Unidos entrando nas ilhas do território iraniano, lidando com petróleo. Na minha opinião, a ilha de Karg é o prêmio ao qual Trump se refere. As forças dos Estados Unidos provavelmente vão mirar na ilha de Karg, que fica a cerca de 15 a 30 quilômetros da costa sudoeste do Irã, no Golfo Pérsico, perto de Bushehr. É o principal terminal de exportação de petróleo do Irã e responde por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do país. Por que a ilha de Karg? Isso dá aos Estados Unidos uma influência direta sobre a economia e a receita do Irã com o petróleo, sem precisar avançar profundamente no território iraniano. O controle, ou até mesmo uma apreensão temporária em bloqueio, poderia pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz e ou fazer concessões em questões nucleares. Estamos vivendo nesses tempos em que eu leio todas essas coisas e fico pensando, para onde isso está indo? Ultimamente, vemos resultados rapidamente, diferente de antes, quando demorava para acontecer. Mas com essa guerra a todo vapor e todas essas coisas, logo vamos ver do que todo mundo está falando, porque dia após dia é só isso que a gente vê, o que está acontecendo. O ministro de Energia do Canadá diz que o mundo está enfrentando a maior interrupção no fornecimento de energia da história. Verdade, verdade. Eu vi isso na CNBC, era um comentário mais interessante, não se trata apenas de petróleo e gás. O bloqueio do Estreito de Hormuz está afetando outra mercadoria vital. Agricultores do hemisfério norte entram nos meses cruciais da primavera, quando o trabalho de campo mais importante começa. Enquanto isso, colegas do sul colhem as safras antes do inverno, pois o trabalho deles é agora. À medida que a guerra no Irã cria sérias restrições de oferta para produtos essenciais de fertilizantes, provocando aumentos massivos nos preços e alertas sobre uma iminente insegurança alimentar. Segundo a ONU, cerca de 1/3 dos fertilizantes do comércio global marítimo passa pelo Estreito de Hormuz. Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o preço do fertilizante, grande parte do qual é produzido no Oriente Médio, está disparando. Esses são sinais, eu te digo, levando àquela tribulação de 7 anos. Quando você trabalhar um dia inteiro para ganhar um pão, sabe, eu acho que estamos vendo os indícios disso. Acredito que, como Jesus disse, ao verem essas coisas, olhem para cima, pois a redenção está próxima. É isso que estamos presenciando. O Insider Paper cobriu: se o petróleo atingir $150 o barril, ocorrerá uma recessão global, disse o chefe da BlackRock à BBC. Bem, a tribulação de 7 anos vai trazer uma recessão global, uma inflação séria. O que mais? O Irã rejeita a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, diz que não vai negociar com uma parte que violou acordos. Isso foi bem antes de eu apertar o gravar e então. Os Estados Unidos estão enviando 3.000 paraquedistas da 82ª, a divisão aerotransportada para o Oriente Médio. A 82ª divisão aerotransportada deve ser enviada a Isfahan para garantir o urânio. É disso que falam. Vamos ver. Por favor, rezem pelos nossos rapazes e moças que estão indo para lá. O Irã diz que vem treinando para uma invasão terrestre há mais de 20 anos. Abre aspas. Por mais de 2 décadas temos nos preparado para este momento. Fecha aspas. Rezem pelos nossos jovens enquanto vão para lá. Bubba disse o seguinte sobre isso. Segundo várias fontes dos Estados Unidos, pelo menos 7.000 fuzileiros navais e até 3.000 paraquedistas estão sendo enviados para o Oriente Médio.
Ele afirmou que, caso as negociações de Trump fracassem até sexta-feira, ele parece pronto para agir com força total, enviando tropas. Cara, estou tão cansado de guerra. E vocês? Um dia, em breve, estaremos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não vai ser glorioso? Não vamos mais precisar falar sobre essas coisas. Se precisar pausar o vídeo, faça agora. Hoje não vou falar de lanches, pois não estou com fome. Pegue um lanche se estiver com fome. Israel, hoje compartilhe isso. Hoje foi um dos dias mais intensos de bombardeio no Irã. Falando sobre ontem, com as forças israelenses e americanas atingindo várias instalações e ativos do regime, ele está fazendo um resumo do que aconteceu ontem. O Irã, disparou 2 mísseis contra Beirute depois que o Líbano expulsou o embaixador iraniano. Um míssil caiu na região e o outro foi interceptado. E então ele também falou sobre isso. Uma pessoa morreu no norte de Israel ontem em um acidente de carro que ocorreu durante o acionamento das sirenes provocado por um ataque do Hezbollah vindo do Líbano. E então, ele disse que entre os muitos alvos atingidos hoje por aviões israelenses no Irã, estava a principal fábrica de explosivos do regime. E isso foi uma grande explosão, eu vi o vídeo disso, ele também disse. Durante a noite e no início desta manhã, houve 2 ataques com mísseis no centro de Israel e 2 no sul de Israel, além de 3 ataques com foguetes do Líbano visando o norte de Israel. Nenhum ferido foi registrado em nenhum dos ataques. Eu ouço um trem, você ouve o trem? Ele afirmou que a Força Aérea Israelense atingiu 2 locais importantes de produção de mísseis de cruzeiro navais em Teherã. Os locais atingidos eram usados pelo regime iraniano para desenvolver e fabricar mísseis navais de cruzeiro de longo alcance, usados para ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz. Por causa de toda essa loucura no Oriente Médio, disse o Times of Israel, o primeiro-ministro Netanyahu fará uma reunião de segurança hoje à noite com alguns conselheiros e depois convocará o gabinete de segurança. Segundo o representante do gabinete do primeiro-ministro, a reunião analisará todos os cenários. As discussões ocorrem enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona negociações com o Irã para encerrar a guerra. Eles vão ter uma grande reunião hoje à noite e imagino que haverá biscoitos de vários países. Só estou dizendo que não sei se haverá biscoitos lá, mas tenho este livrinho aqui que fala sobre biscoitos de muitos países. Então eu gosto de mencionar isso de vez em quando. O início das notícias de Sorrow compartilhou um anúncio das Forças de Defesa de Israel. Acerto direto, Alfa, muito bem. As Forças de Defesa de Israel desativaram um lançador de mísseis balísticos pronto para disparar contra Israel, armazenado em locais onde operativos do sistema já foram alvo. Além disso, as notícias do início da aflição compartilharam isso do CENTCOM. Novamente, as forças dos Estados Unidos destruíram mais de 9.000 alvos militares dentro do Irã, removendo significativamente a capacidade de combate do regime iraniano. 9.000 alvos militares desde que isso começou há 3 semanas. Incrível! O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, diz que estamos retornando a um mundo sem lei internacional. Sim, vocês estão caminhando para algo tão horrível quanto a tribulação de 7 anos. A China diz que todas as partes devem iniciar negociações de paz o mais rápido possível. O mundo clama por paz e segurança. Você vê o que está para acontecer em breve? Espero que sim. Os terremotos diminuíram um pouco nas últimas 24 horas, 40 acima de 4.0 e 14 acima de 5.0. Tudo bem, vamos rapidamente para o mundo dos palhaços. Ok, vocês vão gostar dessa. Este robô de $4.900 pode correr, dar cambalhotas e fazer kung fu. A startup chinesa Unity Robotics catapultou os robôs humanoides para o mainstream. Com o R1 Air, o robô andante do tamanho de um humano mais barato do mundo, custa apenas $4.900. Ele tem 1,20 metro de altura. O R1 Air da Unitree pode correr, pode dar cambalhotas, pode andar com as mãos e pode pular. Chutar uma melancia até ela virar polpa. Dizem que minha cabeça parece uma melancia. Só como observação, o robô humanoide tem 26 articulações e visão por IA e se conecta a um aplicativo que permite aos donos baixar novos movimentos. Do twist aos movimentos de Kung Fu de Bruce Lee, é vendido por apenas $4.900 o valor de uma geladeira de alto padrão.
Sabe de uma coisa? Prefiro a geladeira de alto padrão. Ela não vai me perseguir nem tentar me atacar em casa. É só isso. Quem vai gastar $4.900 em um robô que só fica chutando, dando mortais e imitando Bruce Lee em casa? O que será da melhor porcelana da mamãe? China, né, loucura? Esse é o mundo dos palhaços. Em breve sairemos disso, vocês sabem, né? Não vamos durar muito nesse mundo. Tudo bem? Que tal lermos alguns comentários do dia? Beleza, se eu conseguir encontrar, veja só, abençoado. Estou com saudade do céu. Meu coração pertence a uma terra e a um rei, a uma terra que sempre conheci, mas nunca vi. Alguns chamam de paraíso ou terra dos vivos. Eu chamo de lar e anseio pelo céu. Irmã, tem muitos améns sendo ditos agora. Todos nós aguardamos ansiosos por esse lar. Sabe, quando eu era jovem e as pessoas diziam, sabe, estamos neste mundo, mas não somos dele, eu costumava pensar, bem, eu até que gosto do mundo, sabe? Eu gosto da beleza do mundo. Eu gosto de viver aqui, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu me sinto confortável aqui. E quanto mais a gente se aproxima dos últimos dias, mais a maioria de nós pensa, me tirem daqui, este não é o meu lar. Eu entendo completamente a palavra de Deus agora. Este não é o nosso lar. Nosso lar é com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Henrique, bom dia, irmão Tom e família Watchman River. Espero que todos estejam bem hoje. Tanta coisa está convergindo de uma vez só, o tempo está se esgotando rapidamente. Mantenham os olhos em Jesus. Estamos cada vez mais próximos do arrebatamento, família. Oro sempre por você, Tom, e sua família. Obrigado. Continuem orando por Israel e por quem sofre com condições climáticas extremas. Maranata, bênçãos para você e sua família. Obrigado, Henrique, muito gentil. Obrigado, Rita. Em um mundo onde somos continuamente enganados por pessoas, família, amigos, nosso país e políticos que não cumprem suas promessas. Estamos em paz sabendo que Deus cumpre suas promessas. Vemos isso todos os dias e em breve estaremos com Ele. Venha, Senhor Jesus. Amém, Rita. Amém. Estevão, um comentário simples. Eu simplesmente amo isso. Em breve, muito em breve, vamos ver o Rei. Amém, irmão, amém. Você vai ver o Rei em breve? Espero que sim. Quero falar sobre o Evangelho. Esta é, provavelmente, eu diria, certamente a parte mais importante dos vídeos que eu faço. Falar sobre as boas novas, pois Evangelho significa boas notícias. Jesus veio aqui há 2000 anos para nos resgatar com seu sangue. Jesus veio do céu para esta terra para morrer naquela cruz. Esse foi o motivo principal de sua vinda. Ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Então Jesus veio aqui sabendo que era o Cordeiro de Deus, sabendo que seria pregado na cruz e derramaria seu sangue precioso. Esse sangue tem o poder de remover todo o pecado de toda pessoa que já viveu. É assim que esse sangue é poderoso, é o sangue de Deus que Jesus derramou. Então ele veio, nascido de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo. E nós podemos ler nos evangelhos tudo sobre as coisas incríveis que Jesus fez, seus milagres e seus ensinamentos através de parábolas, e sua empatia e amor pelas pessoas. Tudo isso é lindo, mas ele veio aqui para morrer porque todos nós precisamos de um resgate, e Jesus providenciou esse resgate com seu sangue. É a história de amor mais bonita de todas. Sei que é forte por envolver sangue, mas sabe de uma coisa? O sangue é fundamental na mensagem do Evangelho, mas muitas vezes é omitido ao proclamá-lo. Acho fundamental entendermos que precisamos de um pagamento pelos nossos pecados. E sem o derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados, de acordo com Hebreus 9:22, e é por isso que Jesus veio aqui para morrer. Certo, e tudo o que você precisa fazer para ser salvo é crer nele e em sua obra consumada na cruz e em seu sangue expiatório para ser salvo. Você diz para Jesus: Jesus, eu sei que sou um pecador, eu admito. Eu sei que preciso de pagamento por esses pecados, e agora eu sei que o seu sangue é o pagamento pelo meu pecado. Então eu tenho fé no seu sangue, que ele vai remover o meu problema do pecado e vai me lavar, me deixando branco como a neve. E Jesus, eu creio que o Senhor foi pregado naquela cruz e morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O Senhor é o Salvador do mundo, o único, e eu preciso de um Salvador. Então eu estou me arrependendo, estou dando uma volta de 180 graus, deixando de não crer para crer em ti. E uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, nesse momento de fé,
Deus colocará o Espírito Santo em você e você nascerá de novo. E se você der seu último suspiro hoje, você estará com Jesus. E se o arrebatamento acontecer, assim que eu acho que vai acontecer, você estará com Jesus. Você pode ter certeza, uma vez que você crê no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus, que você passará para sempre com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que acha disso? Para mim, isso parece uma escolha óbvia, sinceramente, parece mesmo uma escolha óbvia. E vivendo nesse mundo louco, tudo faz sentido. Que Deus é tão amoroso assim que Ele nos daria seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma história de amor tão milagrosa, é tão bonita. Jesus quer passar a eternidade conosco, e o que Ele espera de nós? Nada além de crer em seu sangue redentor e em sua obra consumada. Ele fez todo o trabalho. Ele quer que acreditemos, que compreendamos. Nós precisamos desse pagamento pelos nossos pecados e cremos nesse sangue poderoso e em sua obra consumada, e somos salvos. Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade para você, corra para isso. Vá conversar com Jesus, porque você não quer adiar isso e encontrá-lo no dia do julgamento e ouvir ele, o autor da vida, o Rei dos Reis, olhar para você e dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Consegue imaginar como isso seria assustador e sabe de algo? Você é levado para a separação eterna de Deus, também conhecida como inferno, que não foi criado para a humanidade, mas sim para Satanás e seus anjos. Se você ouvir que Jesus pagou pelos seus pecados com seu sangue e disser: rejeito esse pagamento. Quero entrar no céu de outro jeito, mas só há um caminho, Jesus e o que ele fez. Ok, hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu orei por todos que assistiriam a este vídeo. Então, goste ou não, você foi alvo de uma oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, mas não depende de mim, depende do Deus Altíssimo. Mas se não acontecer, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.